Bom, o turista brasileiro vai poder gastar mais no free shop, hein? O limite hoje é de $500, né? O governo anuncia que passarão a ser $1.000. Então vai dar para fazer umas comprinhas a mais aí. Dá para comprar um chocolate já, né? É, já dá para comprar. Eu nunca vi como os caras cobram né, caro ali nas coisas, tá louco. E aqui pro Paraguai, Argentina, lá para Tríplice Fronteira, de 300 passa para 500, né? Na terrestre, né? Também dá para comprar mais coisas, porque na verdade as pessoas traziam mais, né? Que nem sempre a fiscalização é eficiente, né? Já dá para ir pro Paraguai agora comprar videocassete, né? Perfume. Lembram disso? Esse tempo passou, né? Lembra? Passou, é. Vai sair um ônibus, não sei de onde, aí voltava com um videocassete do Paraguai. Então, eu me lembro da Zona Franca de Manaus. 1972 teve a Copa Independência, né? E Manaus foi uma das sedes, né? E, nossa, o que o pessoal trouxe, eu achei até na hora do embarque que o avião não ia conseguir levantar voo. Não era o voo do Ricardo Teixeira lá na volta do Tetra? Não, porque eram aqueles aparelhos, né, de som gigantescos, né? Hoje tudo miniaturizado. Que, aliás, fazia bonito na sala, né? Nossa, aquele era um assim, enfeite. que fazia várias cores e tal. Eu tive alguns modelos desses. Então, a Zona Franca de Manaus foi uma das grandes atrações, né? Mas hoje ainda se sustenta aí com as montadoras, né? Mas tem sempre alguém que está querendo acabar, né? Com o que considera privilégios, mas são benefícios importantes, né? Da Zona Franca. Ô Zé, Tem 4 milhões de pessoas lá, 2 milhões de pessoas vivendo exclusivamente em Manaus e essencialmente dos benefícios dados pela Zona Franca, né? Esse é um debate bastante interessante, né? Aliás, o ministro Paulo Guedes já sugeriu propor esse debate inúmeras vezes e dia desses eu conversei aqui na Band, estava conversando aqui na Band com o governador do Amazonas, que veio dar uma entrevista pra gente aqui e é interessante ouvir esse outro lado também, né? Porque muitas vezes alguém que olha o global, né? Alguém que olha o todo, e é natural que existam aqueles que olham o todo e digam, opa, temos uma injustiça aqui, por que aqui e não ali? É preciso acabar com um determinado subsídio dado aqui e não acolá, porque se você dá um subsídio de um lado, alguém paga do outro lado. Essa é uma discussão válida e um argumento importante também de ser levado em consideração. Agora, é preciso ouvir o argumento local também, e o argumento local me pareceu muito forte, né? Você tem 4 milhões de pessoas no estado do Amazonas, por exemplo. Desses 4 milhões de pessoas, 2 milhões, ou seja, 50% estão em Manaus, na capital, né? Se essas pessoas perderem emprego ou se não houver mais estímulo, por exemplo, para produção de determinada atividade econômica naquela região, essas pessoas vão fazer o quê? Então, indiretamente, com o benefício dado pela Zona Franca de Manaus, você está, por exemplo, ajudando a preservar a floresta amazônica, porque muita gente que hoje tem emprego na indústria local e deixaria de ter, passaria, por exemplo, a procurar subsistência na floresta, né? Tem um debate aí, Rafael, que não é só do custo do subsídio em si, mas do atraso tecnológico de acesso a produtos mais baratos, mais avançados, né, que é uma coisa que a Zona Franca impediu e continua impedindo, porque não é só o que a gente manda de subsídio para lá, o que eles deixam de pagar de imposto, mas são os altíssimos impostos, que é a contrapartida para proibir a entrada de produtos de informática aqui. A gente sabe que o celular no Brasil da Apple é o mais caro do mundo, os computadores também, porque tem uma barreira de entrada para produto de tecnologia no Brasil, tanto para nós, consumidores, pessoa física, quanto para as grandes indústrias. Então, a questão não é só o custo, quando a gente avalia a política pública, né? E o Paulo Guedes, por exemplo, ele tem horror à Zona Franca, mesmo levando em consideração a coisa do emprego, ele diz o seguinte, ele fala, olha, o custo em termos de acesso à tecnologia, competitividade, produtividade, investimento em tecnologia no Brasil, que a Zona Franca já nos causou, é muito maior
do que o subsídio que a gente oferece para a região, né? Quer dizer, mas é uma decisão difícil, porque a coisa ficou de um tamanho que você não tem. Como é que você vai fazer? A economia local é para a economia nisso. local. Quer dizer, você não vai encontrar uma solução econômica, macro e microeconômica para a questão da Zona Franca, levando em consideração esses pontos aqui, sem arrumar uma solução para o outro lado, né? Agora, Inclusive porque é uma questão de justiça, que eles não têm nada a ver com isso. Né? Já são 50 anos de Zona Franca, né? Exato. Não pode acabar de uma hora para outra também, né? O STF, em abril deste ano, por maioria de votos, o plenário... Bom dia, Zé. Bom dia. O plenário negou provimento aos recursos extraordinários, com repercussão geral, etc., para admitir a utilização de créditos de IPI na entrada de matérias-primas e insumos isentos oriundos da Zona Franca. Então eles aprovaram a tese de que há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção. E houve inclusive uma reação muito forte a esse troço, né? Porque, na verdade, muita gente se aproveita, sem gerar um mísero emprego na Zona Franca de Manaus, para conseguir isenção, né? Porque ele fixou a tese que decidiu que empresas de fora da Zona Franca de Manaus que compram insumos isentos do imposto da região podem contabilizar como crédito tributário o valor do IPI, como se o tributo tivesse sido pago. É uma loucura. Isso é injusto. E aí, Rafael, isso aqui não gera um mísero emprego. O cara não está na Zona Franca, não é? E ele tem isenção por conta da Zona Franca. Mas aí é uma distorção, né? É uma distorção completa. Mas sabe o que é grave? Sabe o que é grave? É que é uma distorção que não foi assim. O Congresso debateu e chegou a essa decisão. Foi uma decisão do Supremo, não é? Com base em quê? Com base em quê? Com base na Constituição, que deve ser o único parâmetro para o Supremo, não é? Não pode haver outro, né, para o Supremo. Agora, já que vocês falam em tecnologia, eu estou vendo aqui uma reportagem no Estadão. Pensei que você fosse vender alguma coisa pra gente. Não, ainda não. Ainda não. Aliás, eu não sei vender. Nunca vendi nada. Ah, que isso. A Apple, ela removeu um aplicativo que ajudou manifestantes de Hong Kong a rastrear os movimentos da polícia. O Google retirou de sua loja ontem, da sua loja de aplicativos, né, um jogo... Porque senão fica parecendo uma lojinha. Um jogo relacionado aos protestos de Hong Kong. O jogo se chamava The Revolution of Our Times. A revolução dos nossos tempos e tal. Enfim, primeiro que esses joguinhos aqui são de fato uma bobagem. Né? A demagogia dessas empresas com o público juvenil e tal. E no caso da Apple, de fato, é um aplicativo até perigoso, porque ele não se limitaria a Hong Kong. Imagina, essas coisas nunca... Claro. Entrou, se espalha pelo mundo. E aí você vai ter um cara do tráfico ali rastreando o movimento da polícia. É lógico. E vai acontecer. Depois que você inventou, não segura mais. Ninguém mais solta fogos de artifício, não. Né? Tem Agora, polícia o lamentável é por que eles fizeram isso. Por que removeram? Pela pressão da ditadura chinesa. Né? Então erraram ao lançar, porém só tiraram porque abaixam a cabeça, como o Google já fez várias vezes, aliás, para a ditadura chinesa. Né? Aliás, a Economist, por exemplo, botou, ano passado, só faltou botar um tapete vermelho quando o Xi Jinping foi a Davos e tal. É preciso lembrar o seguinte, a importância econômica da China é uma coisa óbvia. Isso aí, a gente não precisa gastar tempo de ninguém falando sobre a importância econômica da China. Né? Agora, a ditadura chinesa também é uma coisa óbvia. Então é muito fácil você falar assim, Daniel Ortega, seu ditador, canalha. Nicolás Maduro. Não é? É muito fácil. E aí a China, os caras ficam fazendo reverências. Inclusive essas empresas de tecnologia. Não é? Bom, a Apple a operação dela, a maioria, né, de fabricação tá lá, né? Então é submissão. É submissão. É submissão.